Cara, eu costumo falar que o Vasco sempre que entra numa competição é para vencer, não é simplesmente para disputar. E esse ano teremos 3 competições muito difíceis. Eu creio que o ano passado já provamos que poderíamos, por um detalhe não chegamos à final da Copa do Brasil. E nós temos os objetivos esse ano também, cara. Fazer um bom campeonato brasileiro, brigar pelos títulos nas Copas também. Já provamos que somos capazes, então claro que a gente vai dia a dia, jogo após jogo, vendo quais são as nossas perspectivas, mas, cara, o objetivo do Vasco é sempre ser campeão em tudo que disputa. Então a gente vai, cara, jogo a jogo, na Sul-Americana, na Copa do Brasil, no Brasileiro, e acreditando que a gente sempre pode chegar. Então a gente vai trabalhar muito para que esse ano a gente possa conquistar alguma coisa. Começou como eu disse, né? A gente recebeu o projeto de lei assim que foi eleito, né? O prefeito Eduardo Paes, ele envia o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores ali semanas antes da eleição. Então, quando a gente ganha a eleição, a gente já começa a se debruçar sobre o projeto de lei, a estudar. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos. Um abraço para cada um de vocês, um casaca no coração de todos nós. Ótima sexta-feira, ótimo sábado, né? Sextou nesse finalzinho de noite, de sexta para sábado, já início de madrugada. Tudo de bom para todos nós e um ótimo fim de semana. Meus amigos e minhas amigas, eu quero logo de cara agradecer e enaltecer a cada um de vocês que nos assistem todos os dias aqui no YouTube, que estão sempre interagindo com o nosso conteúdo, sempre deixando o seu joinha, sempre também compartilhando os nossos vídeos, assistindo aos nossos conteúdos, né, comentando, né, aqui nos comentários ou no chat. Eu sou muito grato a cada um de vocês, porque vocês que vão tornando dia após dia o nosso canal aí uma realidade. Já estamos aí há 2 anos aqui no YouTube falando do nosso Vascão. Eu criei um canal justamente para falar do nosso gigante, trazer as informações e também dar a minha opinião. Eu estava cansado já de um tempo atrás de muita mentirada nos bastidores do clube. Por isso eu criei o nosso canal para a gente trabalhar com a verdade, falar de Vasco e, é claro, sempre dar a nossa opinião. Então, muito obrigado mais uma vez a cada um de vocês, que Deus nos abençoe. Peço para você, deixa o seu joinha, deixa o seu gostei, se inscreva também aí embaixo, só clicar no botão, é 0800, não vai custar nadinha, e compartilha também o nosso vídeo para alcançar mais amigos e amigas aí que gostam do nosso Vascão, para ficarem por dentro do noticiário esportivo do Gigante da Colina, ou se torne membro também aqui da família Vascaíno desde sempre. Meus amigos, já vou passando para vocês aqui, fiquem ligados, a gente vai falar de muita coisa importante sobre o Puma Rodrigues, vamos falar sobre Vasco da Gama e Palmeiras, vamos falar sobre São Januário, vamos falar sobre CBF e 2 novas regras já para o próximo Campeonato Brasileiro, que vai começar nos próximos dias. Vamos falar também sobre o Colégio Vasco da Gama, vamos falar sobre o Estádio de São Januário, seus refletores. A gente vai falar sobre um dia muito importante que foi essa última sexta-feira em relação a 2 datas mundialmente conhecidas. Vamos falar, é claro, sobre a agenda do Vasco para o mês de abril. O Vasco com agenda lotadíssima aí, serão vários confrontos dentro e fora de casa. Vamos falar também sobre o jogo treino que teremos na manhã desse sábado no CT Moacir Barbosa. Vamos abordar o assunto envolvendo 777 Partners, Vasco da Gama, Justiça. Parece que a máscara começou a cair, muita coisa acontecendo efetivamente no nosso Vasco. Então, é o seguinte, eu vou, mas já volto. Vou deixar para vocês a vinheta do nosso Madruga Vasco e você já aproveita para deixar aquele like, para compartilhar e se inscrever aqui no nosso canal. Vamos embora! É isso aí, meus amigos, é isso aí. Então, boa noite, bom dia, boa noite para você que está chegando do trabalho, chegando da rua, do rolê, vai se deitar agora, o sol ainda não nasceu, boa noite.
Para você que já está acordado, que já vai ficar direto, que está trabalhando, ou que está aí jogando aquele videogame, ou que está na internet, que já é madrugada, bom dia, né? É isso aí, por isso tem essa vantagem do Madruga Vasco, que é boa noite, ao mesmo tempo que é boa noite é bom dia, ao mesmo tempo que é bom dia é boa noite, e vamos que vamos. Para você que já nos assiste nesse sabadão, na manhã de sábado, né, no horário do almoço ou na parte da tarde, ótimo sábado também para vocês. Meus amigos, olha só, logo de cara aqui, eu quero comunicar, né, uma nota de falecimento divulgada pelo próprio Vasco ontem, nessa última sexta-feira. Eu estou falando do Jaime Loureiro Nobre Batista, tá, gente? Ele faleceu, veio a óbito, ele que era um grande benemérito do Clube de Regatas Vasco da Gama. Então, mais uma vez, né, que Deus o tenha. O Jaime Loureiro Nobre Batista, grande benemérito do Vasco, que veio a óbito, né, a gente foi aí comunicado, notificado pelo Vasco nas últimas horas, no caso nas primeiras horas, né, dessa sexta-feira, conhecido também como ontem, ou agora há pouco, né, gente? É isso aí, então fica o registro para vocês, a título mesmo de apenas de informação. Se tratando agora de dia importante, né, essa sexta-feira foi um dia muito importante, foi o dia mundial da síndrome de Down, né? O Vasco fez uma postagem na sua rede social, esse lacinho amarelo e azul, justamente representando, né, a síndrome de Down. Então, sexta-feira aí foi o dia da síndrome de Down e também o dia mundial contra a discriminação racial, né? Num momento muito, muito oportuno, essa questão do racismo aí que a gente vem vendo ano após ano piorando aqui no futebol brasileiro, sobretudo no futebol da América do Sul. Tem gente que fala, mas o que você sabe de racismo? Efetivamente, eu mesmo aqui, eu não sei, porque eu nunca sofri essa situação, porque é muito cômodo, né? Por exemplo, eu, homem, branco, coisa e tal, tá falando de uma situação dessa, mas é o seguinte, não estou aqui para lacrar e comigo o papo é reto, tá? Comigo o papo é reto. Não é porque eu sou branco, que eu poderia também ser preto, eu poderia ser pardo, eu poderia ser índio, eu poderia ser da Ásia, eu poderia ser de qualquer lugar. Ser humano é ser humano. Tá? O pipi e o totô que sai de todo mundo é igual. Ninguém tem um pipi cheiroso nem um totô cheiroso. Quando morrer, todo mundo, desde o homem mais rico do planeta até o morador de rua, vão para o mesmo lugar. Vão virar comida de minhoca. Vai todo mundo para baixo da terra. E a alma só tem dois lugares, ou é céu ou inferno, independentemente da sua crença ou religião. Essas são algumas máximas e realidades da vida. Então é por isso que eu sou contra o racismo, porque todas as pessoas são iguais. Não só por isso, também porque eu sou um cara que sou apaixonado por história, né? E toda vez que a gente pega os livros de história ou abre documentário para a gente vê que ao longo aí da evolução da humanidade tem uma coisa que a humanidade ainda não evoluiu, que é esse preconceito por conta de raça e cor de pele. Isso tem que acabar. Somos sim contra o racismo. Então ontem, né, o dia mundial aí, em relação à síndrome de Down, o Vasco todos os jogos aí está sempre entrando com crianças especiais, portadoras de síndrome de Down, entre outras situações também. Não só o Vasco, mas vários clubes do futebol brasileiro e do mundo. É muito bacana, diga-se de passagem, né? E essa questão aí da conscientização, né, gente, da discriminação racial, que isso também tem que acabar. Dito isso, agora eu quero falar com vocês aqui, meus amigos, o Vasco joga nessa manhã de sabadão no CT Moacir Barbosa, um jogo treino aí contra o Boa Vista, tá, meus amigos? Isso mesmo. Vasco enfrentando o Boa Vista nesse jogo treino. A gente fez um jogo treino no fim de semana passado. O Vasco ganhou ali do Maricá por 4-2. O time titular perdeu por 2-1. Foram 4 tempos de 30 minutos. Tira jogador, entra jogador, muda a tática, coisa e tal, né? Mas do modo geral a gente ficou todo mundo bastante preocupado com o último jogo treino do nosso gigante. Agora, na manhã desse sabadão, o Vasco enfrenta então a equipe do Boa Vista, já avisando aí a estreia no Campeonato Brasileiro no próximo dia 30, né, onde o Vasco recebe aqui no Rio de Janeiro, em São Januário, o Santos, né, o Santos Futebol Clube, que estava na Série B, voltou para a Série A e já vai estrear logo de cara diante o nosso Vascão no Campeonato Brasileiro, jogando aqui em São Januário. O menino Neymar Júnior, né, ele está cotado para começar na equipe titular desse
desse jogo aí com a camisa do Santos, né? Ele que ficou fora da semifinal do Campeonato Paulista e também ficou fora da convocação da seleção brasileira, porque teve uma situação muscular, mas né, o departamento médico lá do Santos está cravando de que o Neymar vai estar aí na ponta dos cascos para essa estreia contra o Vasco. O Vasco também conta com o retorno do nosso querido Felipe Coutinho e também do nosso atacante Adson, né? Esses jogadores já estão fazendo o trabalho de transição já para poder estarem à disposição do nosso treinador. O que me preocupa muito nesse jogo contra o Boa Vista, tomara que o Vasco jogue, performe, né? Tomara que o Carille encontre ali situações, né, onde ele olhe para o banco, encontre alternativas para poder se mudar também um pouco da forma do Vasco jogar, esse negócio de só de jogar a bola para os laterais ou para os pontas, para cruzar para a área, para o Verratti fazer gol, já está manjado. E Campeonato Brasileiro vão ser 38 jogos contra 19 times, todo mundo com sangue no olho. Aí tem a Copa do Brasil, que a gente sabe que é complicadíssima, a Sul-Americana. Então assim, o Vasco tem 3 paradas duríssimas pela frente nessa temporada. É claro, não é um jogo contra um Boa Vista que vai ser o parâmetro para o resto da temporada do Vasco. Ganhou de 4-0 do Boa Vista, vai ser campeão da coisa toda. Perdeu para o Boa Vista no jogo treino, o time também não presta. Não, tudo é equilíbrio, né? Na vida tudo é equilíbrio, mas é claro que para dar moral para os jogadores, para passar confiança para o torcedor e para a mídia que acompanha o dia a dia do Vasco, seria interessante aí um resultado tranquilo, sem sofrimento, onde o time titular e o time reserva consigam performar bem diante a equipe do Boa Vista. Vamos ficar ligado nisso aí, né? Saindo as atualizações ainda na manhã / tarde desse sábado, a gente traz para vocês já ali para o fim da noite desse sabadão tudo, né, o que aconteceu, quanto foi o jogo treino, quem jogou, quem não jogou, né, qual formação que o nosso treinador usou, se for divulgado nessas situações, a gente vai trazer aqui para vocês. E se tratando de jogo, se tratando de data, né, a gente já falou aqui que o Vasco estreia perdão, meus amigos, que o Vasco estreia contra o Santos na última rodada, não, no penúltimo dia do mês, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, né? E tem o jogo treino na manhã desse sábado. E olha só, não fica só por aí, viu? São 9 jogos nesse mês de abril aí. São 8, na verdade. São 8. Deixa eu só confirmar aqui. É porque um é no finalzinho de março, né? Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso mesmo. São 8 jogos no mês de abril, sendo um no finalzinho de março aqui, entrando nessa maratona de 9 jogos. É isso mesmo. O primeiro deles é Vasco e Santos, lá no dia 30 de março, domingão, em São Januário, estreia no Campeonato Brasileiro. Aí, olha só, domingo, né? Aí, ó, segunda, terça, quarta-feira, isso mesmo, assim, ó, domingo e quarta. Quarta-feira, o Vasco viaja lá pro Peru, porque o Vasco vai enfrentar o Melgar, tá? Fora de casa, no dia 2 de abril, aí já pela Sul-Americana, meus amigos. A coisa tá quente de verdade. E aí, olha só, ali pelo dia 5 ou dia 6, né, de abril, o Vasco viaja para São Paulo para enfrentar a equipe do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Depois o Vasco volta para casa, porque no dia 9 de abril aqui no Rio de Janeiro, a gente recebe a equipe do Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana. Depois disso, o Vasco continua aqui no Rio, porque a gente recebe em casa o Sport Recife, no dia 12 ou 13 de abril, aí pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco viaja lá para o Ceará, porque vai enfrentar, né, o próprio Ceará entre os dias 16, 17 ou 18. Jogo fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Depois o Vasco volta para o Rio de Janeiro, para enfrentar o Flamengo. O mando de campo desse jogo é do Vasco. O jogo deve acontecer entre 20, 21 ou 22 de abril e é teoricamente em casa. Ainda em casa, o Vasco recebe o Lanús da Argentina pela Copa Sul-Americana e fechando essa maratona, o Vasco viaja para Belo Horizonte para enfrentar a equipe do Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. Então observem que são 9 jogos. Vasco e Santos, Vasco e Melgar, no caso Melgar e Vasco, Corinthians e Vasco, Vasco e Puerto Cabello, Vasco e Sport, Ceará e Vasco, Vasco e Flamengo, Vasco e Lanús, Cruzeiro e Vasco da Gama. São 5 jogos em casa
e 4 jogos fora. O que salvou o Vasco aí nessa questão toda é a logística, né? A gente observa que a logística deu uma ajudada. Por que deu uma ajudada? Olha, porque o Vasco joga contra o Santos no dia 30, em São Januário, domingão. Aí na quarta-feira o Vasco viaja para o Peru. Aí vai ficar um pouquinho cansativo mesmo, né? Viaja ali no domingo à noite, ou segunda de manhãzinha cedo, para chegar lá ou segunda à noite, ou na terça de manhã, porque aí o time fica lá terça, quarta e joga só na quarta à noite, né? Depois o time volta aqui para o Brasil, porque no fim de semana o Vasco vai para São Paulo, já vai direto para São Paulo, para enfrentar o Corinthians, lá na Neoquímica Arena. Até aí tá normal a logística, né? Rio de Janeiro, vai para o Peru, volta, em vez de ir para o Rio, vai para São Paulo, né, para enfrentar o Corinthians. Aí depois volta para o Rio, aí a gente tem 2 jogos seguidos jogando em casa, em São Januário, contra o Puerto Cabello e contra o Sport. Depois o Vasco viaja lá para o Ceará, para Fortaleza, para enfrentar o Ceará na Arena Castelão. Depois o Vasco volta aqui para o Rio, porque aí enfrenta o Flamengo. E ainda no Rio o Vasco enfrenta a equipe do Lanús. E depois viaja para pertinho também, que é para Belo Horizonte, né, de avião aí. É bem perto do Rio de Janeiro, de carro também, né, Belo Horizonte, para enfrentar o Cruzeiro. Então é uma maratona de 9 jogos, 8 deles no mês de abril, né, mas olha só, é puxado? Mas não tem nada de outro mundo, porque é uma logística que acabou facilitando. Deu uma certa facilitada, embora, é claro, nunca é fácil você jogar esse tanto de jogo, jogar quarta, jogar domingo, jogar quinta, jogar domingo, jogar, né, terça, jogar sábado. Realmente é sempre muito cansativo. Então isso aí é onde esbarra na questão que a gente sempre fala aqui para vocês de montagem de elenco. Tá? Porque nesse momento agora vai se fazer muito necessário um elenco mais robusto. Por quê? São 3 competições. Né? São 3 competições. Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e Copa do Brasil. Então se acontece alguma coisa hoje com o nosso goleiro, tá, tem o Daniel Fusato. Ok, ainda tem mais um menino da base ali para poder suprir. Se acontece algo hoje com o nosso Puma Rodrigues, ou com PH na verdade, tem o Puma Rodrigues, reserva, ainda tem um menino ali ainda, o Paulinho, né? Lateral. Aí a gente vai para a lateral esquerda, tem o Piton, tem o Vitor Luiz, tem outro lateral da base também. Aí a gente vai para a volância, se acontecer alguma coisa, por exemplo, com o Hugo Moura, já dá uma embolada nesse meio campo aí, porque é o cara de marcação melhorzinho que a gente tem no meio campo do Vasco. Aí, por exemplo, se sai o Tietê, já bagunça também, porque o Tietê é o cara de marcação que também sabe sair jogando, que não tem muitos como ele no elenco. Parecido com o futebol do Paulinho Paula. Então, aí, por exemplo, se o Sforza, por exemplo, for emprestado ou não estiver bem, aí vai ter que jogar com o Matheus Carvalho. Aí se o Coutinho não estiver bem, o Payet tem que ser titular. Mas se o Coutinho estiver bem, o Payet fica no banco. Aí tem o Guilherme Estrela que está voltando. Né? Aí a gente vai lá para a questão do ataque. Tem o Lodi Augusto, tem o Nuno Moreira, tem o Benjamin Garré, tem o Verratti, tem o Adson que está voltando de lesão e o David que volta no meio do ano. Então é por isso que a gente precisa de um elenco. Né? E olhando hoje aí, o que mais faz falta de repentemente ou um cara para ser substituto do Verratti, ou que seja também esse cara, esse substituto, esse mesmo cara para jogar do lado do Verratti. Eu acho que o Vasco teria que tentar trazer no mercado um atacante de área, com presença de área, mas com característica diferente do Verratti. Trazer um cara, o Verratti tem 1,90 m, por exemplo, 1,87 m, se não me engano, de estatura. Traz um atacante aí de 1,70 m, 1,80 m no máximo, não precisa ser tão grandalhão, não precisa ser altão, que tenha velocidade, que saiba finalizar de dentro e de fora da área, mas também tenha um jogo aéreo, também saiba dialogar com o Verratti, porque seria muito interessante, em algum momento da partida, o Vasco jogar num 4-4-2, jogar num 3, num 4, enfim, com várias variações diferentes. Ou então, o Verratti não está bem, o jogo está pedindo aqui, né, vamos tirar o Verratti, vamos colocar outro jogador. Tem uma característica diferente, o jogo de aproximação, o jogo de bola no chão, de mais velocidade. Né, o jogo do Verratti é o quê? Já é um jogo mais de pivô, faz uma aproximação rápida, né, aí faz um movimento para ir para a área receber a bola, um jogo de cabeceio. Né, é um jogo mais de 1 ou 2 bolas ali, a questão do nosso Verratti, né, gente? Então, a gente tem que ficar ligado nisso.
Aí muito me espanta o nosso treinador Fábio Carille falar que a gente não precisa de reforço, né? Então assim, ele bota um alvo enorme na própria testa dele, né, para nós torcedores do Vasco a gente cobrar ele amanhã ou depois. Porque ele bota o sarrafo lá em cima, dizendo que não precisa de reforço, que tá tudo ok, que tá tudo tranquilo. Não vejo por aí. Não vejo por aí. Ainda mais para disputarmos essas 3 competições, né, que eu acabei de mencionar. Agora eu quero falar com vocês aqui, meus amigos, sobre o Puma Rodrigues, né, gente? É o seguinte, o Vasco e o Puma Rodrigues, nosso lateral direito uruguaio, né, ele que não foi para o jogo diante a equipe da Argentina, né, que o Uruguai até acabou perdendo a partida. Nosso Puma Rodrigues e o Vasco já tem conversas aí em andamento para uma possível renovação de contrato, tá? Então o Vasco já se antecipando nessa situação juntamente ao Puma Rodrigues, já buscando aí uma renovação de contrato com o nosso lateral direito uruguaio, tá, meus amigos? Fica o registro para vocês a título de informação. Outra informação aqui é sobre o jogo do Campeonato Brasileiro. Nas primeiras rodadas, o Vasco vai enfrentar aí a equipe do Palmeiras, tá? Vai enfrentar a equipe do Palmeiras e esse jogo tá marcado para o início de maio, tá? Ele vai acontecer no Mané Garrincha, em Brasília, tá, gente? Isso mesmo, parece que o Vasco tá acertando aí essa venda de mando de campo para esse jogo entre Vasco da Gama e Palmeiras acontecer lá no Mané Garrincha, em Brasília. Fica então o registro para vocês. Eu particularmente fico triste, que é o tipo de jogo que nós aqui do estado do Rio de Janeiro, a gente pensa, pô, é um jogão para ver em São Januário, né? De repente pegar o Maracanã ali, ou pegar o Newton Santos, ou até mesmo na Colina. É um baita jogo para se ver, aí jogam lá para Brasília. É bacana para o torcedor do Distrito Federal, para o torcedor ali de Goiás, de Brasília, né, do entorno ali do Distrito Federal, porque tem o acesso ao Vasco, né, tem condição de ver o Vasco sem precisar vir aqui para o Rio de Janeiro, algo que já não é do alcance de todo mundo, né? Às vezes a pessoa tem a plata, né, mas não tem o tempo, tem que estar trabalhando, tem estudo, tem muita coisa, não consegue sair de um estado para outro para ver o jogo. Às vezes a pessoa tem o tempo, mas também não tem La Plata, né? Então é difícil combinar as duas coisas, o tempo e a La Plata, para vir assistir o jogo do Vasco. Então ficou legal para quem é lá de Brasília, né, para assistir Vasco e Palmeiras, né, esse jogo pelo Campeonato Brasileiro ali no início de maio, né? Então a princípio esse jogo deve acontecer no Mané Garrincha. Agora eu quero falar com vocês, já que eu estou falando de Campeonato Brasileiro, eu quero falar com vocês sobre as regras, né? É o seguinte, a CBF acatou aí aquelas 2 novas regras, né, que foram aprovadas, né, pela board da FIFA, né, que eles fazem os testes, né, na fase de aprovação de regras e depois começam a ser implementadas, né? E foi anunciado alguns dias atrás de que no grande mundial de clubes da FIFA, que vai acontecer no meio do ano, essas regras já estariam em vigor. Inclusive uma delas é aquela do goleiro só poder ficar 8 segundos com a bola na mão na hora de fazer a reposição. Passando disso, será marcado o escanteio para a equipe adversária. E é o seguinte, a CBF enviou um ofício para todos os clubes do Campeonato Brasileiro, da Série A e da Série B, informando, né, gente, a todas as agremiações, todas as equipes, de que para esse campeonato de 2025 haverá então 2 alterações na regra, tá? Uma delas é que só o capitão de cada equipe vai poder falar com o árbitro de campo. Isso mesmo, só o homem com a faixa de capitão vai poder falar com o árbitro de campo. Quando o capitão é o goleiro pode nomear algum jogador de linha, avisar ao árbitro para esse jogador de linha falar com ele. Por exemplo, né? Eu sou o goleiro da equipe, eu sou o capitão. Meu time está lá no ataque, lá na outra área, né? Acontece alguma coisa polêmica lá, né? Então aí eu tenho que nomear um dos meus jogadores de linha para falar com o árbitro, para eu que sou goleiro não ter que atravessar o campo correndo, ir lá falar com o juiz, depois voltar correndo de novo, né? É perigoso, numa dessa aí os caras batem uma falta rápida, eu tô fora do gol. Então é por isso. Então, atualizando a regra, só quem tiver com a faixa de capitão vai poder falar com o árbitro. Se for o goleiro escolhe algum jogador de linha, né? Na ausência do goleiro ali
do lance, né, da localização específica do campo, o jogador de linha vai poder abordar o árbitro. Então isso é bom, que isso aí diminui aquela rodinha em volta do juiz. O juiz já sempre fazem por onde, né, aquela polêmica sem precedentes quase todo jogo. Mas você tirando isso, né, você também tira aquele mimimi, né? Tem muita gente que gosta de mimimi. Tem jogador que já entra em campo reclamando. Tem jogador que tá lá no corredor subindo pro vestiário já tá pedindo falta, né? Porque tropeçou no pé do companheiro. Já tá brigando com o juiz pedindo falta, né? Então assim, isso já diminui o mimimi, já obriga o jogador a ter que fazer o dele, que é jogar bola. Primeira regra então é essa. Só fala com o árbitro quem tiver com a faixa de capitão. E a outra regra é o seguinte: o goleiro, quando for, por exemplo, um adversário finalizou, Léo Jardim foi lá, encaixou a bola, beleza, vai sair jogando, né? Aí dá um sinal para um, dá um sinal para outro, né? Não, mudou de ideia, quica a bola aqui, olha para lá, não, vou sair jogando com o pé, não vou mais, enfim, ele pode escolher o que ele quiser fazer, não pode? Pode. Só que ele só vai ter, antigamente eram 6 segundos, essa regra. Agora a regra serão 8 segundos que o goleiro poderá ficar com a bola na mão, tá? Até repor a bola em jogo. Se o goleiro começar a retardar o jogo, passando de 8 segundos, o árbitro poderá imediatamente apontar escanteio, isso mesmo, para o time adversário. Então, um exemplo, se o Léo Jardim ficar enrolando com a bola um tempão na hora de sair com a bola, né, aquela bola que está na posse dele com a mão ali, com a bola na mão, com a bola no chão, a bola está em jogo, tá? E se a bola ficar na mão dele, se ele ficar enrolando mais do que 8 segundos, o juiz pode ir lá, pedir para o Léo Jardim a bola e dar um escanteio para o time adversário. Então, ou seja, aquele negócio, o time está ganhando de 1-0, ganhando de 2-1, aí o goleiro quer, aí a bola vem simples, ele quer encaixar, quer dar 2 cambalhotas com a bola dentro da área, e faz gracinha, e arruma chuteira, e não sei o que, e ameaça chutar e não chuta nada, sabe, fica ali enrolando, o árbitro vai ficar de olho. Passou de 8 segundos no relógio, o árbitro pode assinalar o tiro de canto, né, que é o escanteio. Então, eu gostei dessas duas regras, né, são regras para gerar menos tumulto em relação à arbitragem. Não estou protegendo os árbitros, mas ficar batendo boca no campo também só vai piorar, né? Só o capitão chega lá para desenrolar com o árbitro. Isso aí já é padrão já de vários, por exemplo, na Europa. Isso já é padrão, por exemplo, já há um bom tempo na Premier League, na própria FA Cup, a Copa da Inglaterra. A gente viu a final esses dias que o Newcastle ganhou, né? Já tem esse padrão. E a questão do tiro de canto eu achei bacana também. O goleiro enrolou, está retardando o jogo, escanteio para o outro time, os goleiros vão pensar 10 vezes antes de ficar enrolando e gerar um escanteio. Vai que naquele escanteio toma um gol, a culpa é de quem? Do goleiro. Então o goleiro vai pensar 10 vezes antes de fazer. Agora, tudo depende também do árbitro, né? Porque se o árbitro fica ali 15 segundos e não fala nada para um goleiro, aí o outro vai fazer igual. Então o árbitro tem que ter critério. O árbitro de campo não pode deixar o goleiro de um time lá ficar 12, 13, 14, 15 segundos com a bola na mão enrolando para repor a bola para o jogo. Mas quando o outro goleiro passar 1 segundo, ele já dá escanteio. Tem que ser algo para os dois lados. Tem que ser justo, tem que ter critério. Porque o jogador também é malandro. O jogador sente. Ah não, o professor que está deixando passar batida aqui, então eu posso dar uma sapatada mais firme aqui, que ele não está dando cartão não. O jogador se liga, fala, opa, o cara ali por muito menos levou o amarelo. Se eu der uma mais forte aqui, eu sou expulso, então eu vou segurar minha onda. O jogador não é bobo, né? Então depende também do critério dos árbitros dentro de campo, né, gente? Agora, a gente já falou bastante aí sobre Campeonato Brasileiro, sobre regra e coisa e tal. Deixa eu falar com vocês aqui sobre São Januário, tá? A Conmebol exigiu que o Vasco fizesse aí uma troca nos refletores da nossa colina, né, uma exigência técnica, né, um padrão, uma exigência de padronização de todos os estádios que estão aptos para receberem jogos da Conmebol, sejam da Libertadores ou da Sul-Americana. E o Vasco já começou a atender esse pedido da Conmebol, inclusive foram divulgadas já através de redes sociais algumas fotos do Vasco já fazendo a movimentação ali nos bastidores com guindaste, coisa e tal, já trabalhando nessa não é reforma, né? Nessa reformulação dos seus refletores, aí, né? Nessa repaginada dos seus refletores para deixar São Januário mais bem iluminado para que a gente possa receber jogos da Sul-Americana. Então fica aí o registro. Ainda se falando de São Januário, né? O vice-presidente geral, né? O segundo vice-presidente geral do Vasco da Gama, o Renato Brito, falou, né, a Vasco TV em relação ao potencial construtivo, como que é o relacionamento ali com os atores da prefeitura, com os profissionais que vão estar à frente, falou sobre o percentual do potencial construtivo, né, quem comprar, o que vai poder fazer com o potencial construtivo de São Januário. Então, separei um trechinho, acompanhe,
que eu já volto. Começou como eu disse, né? A gente recebeu o projeto de lei assim que foi eleito, né? O prefeito Eduardo Paes, ele envia o projeto de lei para a Câmara dos Vereadores ali semanas antes da eleição. Então, quando a gente ganha a eleição, a gente já começa a se debruçar sobre o projeto de lei, a estudar. E o Pedrinho me pediu, provavelmente, liderar esse processo por conta da minha atividade profissional, então era uma escolha meio óbvia, né? Cada um foi pegando as suas caixinhas, né? E a minha caixinha foi essa. Então a gente fez diversas reuniões na prefeitura, o prefeito Eduardo Paes recebeu a gente, se não me engano, 2 ou 3 vezes, sempre muito solícito. A gente mostrou para ele os pontos que, na nossa opinião, seriam melhores no sentido de facilitariam a construção do estádio. E é importante falar que o prefeito Eduardo Paes, ele sempre não mediu esforços para que no fim do dia o estádio fosse construído. Então ele entendeu lá os nossos pedidos, mas obviamente que era um trâmite que agora já estava entregue na mão do legislativo, né? Então ele só fez essa ponte. A gente, com muita ajuda do Alexandre Esquerda, né, que todo mundo sabe que é um vascaíno, né, de primeira mão e enfim, com bastante trâmite na Câmara. O Esquerdo ajudou a gente bastante nisso, o presidente Caiado também ajudou bastante. A gente fez diversas reuniões com a Câmara de Vereadores, o presidente Pedrinho esteve lá, se não me engano, 2 ou 3 vezes também. E aí depois entrou na discussão técnica, né? Ou seja, o que de fato a lei teria que mudar para permitir a construção do estádio. A gente fez um ofício, ele cansa, se não me engano, 10 pontos. A prefeitura não acatou todos. Inclusive até tinha uns pedidos lá de acréscimo de área que não foram, de acréscimo de novas áreas que não foram possíveis, mas os principais foram acatados. E eu acho, repetindo aqui, a grande vitória foi essa questão da proporcionalidade, porque a gente tinha 280 mil metros, que poderiam, na verdade, virar 90, né, se você fizeria a proporção 1:3, muito a grosso modo, e, na verdade, agora você tem 280 vezes 1,1. Né? É importante. Não é que a gente venda 280 vezes 1,1, a gente vende 280. Né? O valor do metro quadrado é vezes 280 mil. Só que quem compra vai poder aplicar 1,1. Então, ou seja, esse metro quadrado é muito valor. É isso aí, meus amigos. Bom, vocês já viram, né, e ouviram o nosso vice-presidente-geral, segundo VP-geral do Vasco, Renato Brito, falando, né, sobre essa situação do São Januário. Então, como eu já venho falando para vocês há algum tempo, é tudo muito amistoso, é tudo muito a favor do Vasco, mas tem trâmites legais, tem uma série de situações que são chatas mesmo da gente aturar, que a gente tem que esperar esse crivo, né, passar por tudo isso, para que as coisas sejam aprovadas, para que a gente consiga, enfim, sacramentar a venda desse tão falado potencial construtivo, para a gente então dar início às obras do nosso novo São Januário. Né? Uma coisa que me chamou muita atenção é que o Renato Brito falou que quem comprar, né, o percentual do potencial construtivo, né, vai poder também aí, aplicar. Né? Eu achei bem bacana isso, né, porque é algo que atrai os investidores, né, aquelas pessoas que têm a condição financeira para investir em tal ramo, né, em tal negócio. Isso atrai o investidor, que ele fala, poxa, peraí, não é só um imóvel, não é só um terreno, não é só um potencial, é algo que eu posso aplicar, que pode triplicar, pode subir lá em cima na bolsa, né? É algo que eu posso ser um dos investidores agora e amanhã vender as ações, que vai valer muito mais. Então vai ser um grande investimento para quem comprar. Vai ser um ótimo negócio para o Vasco, que no caso que é o que está vendendo, e melhor negócio ainda para nós torcedores, é o que a gente espera. Né? Um estádio novo, capacidade para 40, quase 60 mil pessoas, né? Com piscina nova, com arquibancadas sociais, camarotes, banheiros, estacionamentos, shopping, área de alimentação, enfim, tudo que a torcida do Vasco merece e que um torcedor, que é o consumidor número 1 de um clube de futebol, pede, né, exige, precisa, né? Higiene, iluminação, saneamento básico, estacionamento, alimentação, segurança, né? Tudo isso a gente vai ter no novo estádio, né? A gente vai agora aguardar, né? Esfregar as mãos e aguardando dia após dia, semana após semana, de acordo com o que vão saindo as atualizações, os desdobramentos sobre a reforma de São Januário, que a gente atualizando. A gente sabe que o Vasco já encaminhou mais de 90%, e vamos dizer assim, já está bem encaminhado a SPE para ser aprovada. Ela sendo aprovada, sendo promulgada, o Vasco já avança para a próxima etapa, já existem vários investidores para comprar o potencial construtivo, existem cartas de intenções que já dão aí mais ou menos 20% do potencial construtivo já vendido. Não vendido porque o Vasco ainda não recebeu, mas são cartas de intenção que é tipo assim, ó, liberou aí a gente compra aqui, né? É tipo isso. Então agora a gente aguardando mais mesmo, gente, os trâmites legais, né? A parte burocrática, que é sempre uma parte muito chata, mas é necessário, né? Então vamos acompanhar de perto, vamos cobrar se demorar, né? Vamos cobrar aí, porque olha, tem que sair logo essa reforma.
sabe? Eu sou a favor de, espera o campeonato acabar, não. Eu sou a favor de começar logo. Se der para começar em maio, comece em maio, comece em junho, julho, agosto, setembro, começar logo. Quanto antes começar, né, o mais antes a gente termina, né, o mais rápido possível a gente termina. O que não pode é demorar para começar, depois demorar para terminar e ficar aquela novela, igual obra de igreja, né? Eu sempre brinco assim que obra de igreja nunca acaba, né? Arruma aqui, arruma ali, quando você pensa que acabou, os caras estão pintando de novo, daqui a pouco estão trocando um negócio ali, daqui a pouco troca iluminação, troca não sei o que, troca não sei o que, nunca acaba, né? Então, tomara que a obra de São Januário não fique dessa forma, que não fique aquela obra que nunca termina, que comece logo para terminar logo. Renato Brito também já esclareceu essa situação, do Vasco poder começar sem ter arrecadado todo o dinheiro. O Vasco pode, mas o que o Vasco quer mesmo, no melhor dos mundos, é vender o máximo do potencial construtivo possível antes, para quando já der início nessas obras, já ter esse dinheiro aí, esse fluxo de caixa, né? Que a gente não tá falando de construir aí um restaurante, não estamos falando de fazer um chalé, uma casa, um apartamento, nós estamos falando de fazer um estádio de futebol para comportar de 43 a 57 mil pessoas, com estacionamento, área de alimentação, saneamento básico, segurança, acessibilidade, tecnologia, uma série de coisas. Então tudo isso aí, requer muita grana, dinheiro, trabalho, empenho e muita responsabilidade que a gente vai cobrar aqui da diretoria do Vasco, da Prefeitura do Rio de Janeiro, dos órgãos competentes, né, da Associação de Moradores da Barreira, todo mundo envolvido ali, dando tudo certo, todo mundo vai ganhar aí o famoso congratulations, né, o famoso parabéns. Mas se alguma coisa não correr conforme está planejado, o nosso papel aqui é fiscalizar, é cobrar, é ficar em cima para que a gente tenha um estádio, né, conforme a gente merece. Nós, torcedores do Vasco, a gente sempre vem pedindo aí um novo São Januário. Agora eu quero falar com vocês, mudando de assunto, só pegando a deixa que eu acabei de falar de São Januário, é sobre o Colégio Vasco da Gama, tá, gente? Ele se encontra fechado nesses últimos dias porque está passando por algumas melhorias, passando por alguns reparos, já visando o ano letivo de 2025, né? Para quem não sabe, né, o Vasco tem um colégio ali em São Januário, que é o Colégio Vasco da Gama, sem politicagem nem nada, mas foi inaugurado na gestão do Eurico Miranda, né, e é um legado que ficou no Vasco, né, assim como também algumas escolas de esporte olímpicos, que algumas delas fecharam, depois reabriram, né, estão funcionando. Então é bem bacana também o nosso Colégio Vasco da Gama. Só é uma pena, né, é o cuidado, é o que eu falei aqui. A gente chega em São Januário, a gente vê que falta uma pintura, a gente vê que falta um carinho melhor, a gente vê que falta um acabamento, né, a gente vê ali que tem uma goteira daqui, tem um negócio dali. No Colégio Vasco da Gama é a mesma coisa, no estacionamento é a mesma coisa, nas ruas de acesso a mesma coisa. Então a gente espera, com a reforma de São Januário, já atrelando um assunto no outro, essa melhoria de tudo. A gente vai ter um novo São Januário, mas não é só um campo novo com arquibancada nova. A gente vai ter um Colégio Vasco da Gama novo, do jeito que os alunos do Vasco merecem. A gente vai ter uma mega loja nova, do jeito que o torcedor do Vasco merece. A gente vai ter uma praça de alimentação nova. A gente vai ter estacionamento novo. Vai ser tudo novo, né, gente? Vai ser tudo novo. Então fica aí o registro para vocês do Colégio Vasco da Gama, que está passando por algumas melhorias de momento aí para esse ano de 2025 e seu ano letivo. Agora eu quero falar com vocês sobre a SAF, tá, gente? Isso mesmo, sobre a SAF do nosso Vasco, e se tratando aí sobre a 777. Bora lá então para a reportagem do Diogo Dantas, jornalista do Globo. A 777 informa representante à Justiça do Rio de Janeiro através de tabelião dos Estados Unidos da América. Isso está gerando um burburinho sem tamanho, gente. Olha só, o Mark Chapino, isso mesmo, da Be Really Adversary Service, é o dono da 777 Carioca. Isso mesmo, gente. A justiça aí está afirmando para o Vasco, porque a 777 entregou aí o que a justiça havia pedido, que era o nome da sua defesa, quem ia defender eles. A 777 fez essa entrega através de um tabelião dos Estados Unidos, foi feita essa entrega para a Justiça do Rio de Janeiro, e nessa entrega consta lá nos autos agora, né, tá constando lá no processo, de que o senhor Mark Chapino, da Be Really Adversary Service, ele é o dono da 777 LLC Carioca. Isso mesmo, hein? Mark Chapino, tá, gente? Só para ficar bem claro, então. Aí o Vasco tá pedindo
para o desembargador César Cury, porque foi tudo entregue ao desembargador César Cury. O Vasco agora está pedindo, por sua vez, está cobrando aí da justiça as documentações que provem, né, que comprovem que o Mark Shapiro, da Brewery Adversary Service, de que ele é realmente o dono da 777 Carioca. Porque se for comprovado, o Vasco entende que isso é mais uma prova de quebra de contrato lá no início em relação a 777 e a Vasco SAF. Então o Vasco tem mais um ingrediente a seu favor. Mais uma situação acontecendo nesse imbróglio da SAF a favor do nosso Vasco. Isso mesmo, gente. Já a 777, por sua vez, eles estão desesperados, eles estão apavorados. Por quê? Eles querem o mais rápido possível que seja julgada essa liminar. A 777 está fazendo uma pressão muito grande nos bastidores desse julgamento para a justiça, pressionando muito, porque a 777 entende de que o Vasco está tomando muita decisão sozinho em relação à SAF. E eles querem que essa liminar seja, então, julgada o mais rápido possível. Algo que é contraditório, porque o Vasco colocou a SAF em recuperação judicial, não porque o Pedrinho é simpático a essa palavra, a essa frase, ou não porque a gente fez campanha na rede social. O que a 777 esquece de mencionar para a justiça é porque se hoje a SAF do Vasco tem menos de 3 anos de existência e já está precisando passar por uma recuperação judicial, significa que eles mesmos, da 777, em 2 anos de gestão muito temerária, para não dizer outra coisa, eles conseguiram praticamente dobrar a dívida do Vasco da Gama Associativo, que era na casa de 700 milhões de reais. Hoje, a dívida da Vasco SAF, somada ao Vasco Associativo, se encontra aí na casa de quase 1 bilhão e 400 milhões de reais, praticamente o dobro. Lembrando que quando a 777 assumiu a SAF do Vasco, eles já pegaram por herança, já no contrato ali, os 700 milhões em dívida. É tipo você vender um carro e o carro está com o documento atrasado. Você fala para a pessoa assim, ó, tô com o carro aqui, tá assim, 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 assado, mas ó, tá faltando 2 anos de documento. Aí você fala para a pessoa, mas como que a gente vai fazer? O carro vale quanto? O carro vale 45, mas vamos abater esses documentos aqui, então vamos deixar 43 mil aqui, então pode ser? Aí depois você paga o documento? Ah, não, pode ser, negócio fechado. Então é tipo isso. A 777 assumiu a SAF do Vasco já com 700 milhões de dívida do futebol do Vasco. Qual que era o acordado no acordo entre acionistas, no tal famigerado contrato? 700 milhões para pagar as dívidas e mais 700 milhões para investir na pasta do futebol, dando um total de 1 bilhão e 400 milhões de reais por 70% dos direitos econômicos da Vasco SAF. A 777 não pagou os 700 milhões e ainda conseguiu acrescentar em seu período de gestão da Vasco SAF quase o mesmo valor, quase que dobrando a dívida do associativo. Aí agora eles falam para a justiça que tem que ser julgado logo, porque o Vasco está tomando decisão, porque botou a SAF numa recuperação judicial, porque o associativo está tentando vender logo para o investidor. Mas peraí, o pessoal da 777 está vivendo em que mundo? Em qual planeta? Eles acham então que o Vasco vai deixar a SAF quebrar, vai deixar a SAF abrir falência, ficar sofrendo penhora toda semana na justiça, não ter condições de manter nem os seus funcionários, a pasta de jogadores, aí, a pasta de futebol. A 777 está achando o quê? Que o Vasco vai deixar, então, a Deus dará, largado. Não pode. O Vasco tem que manter as operações, tem que buscar o recurso, tem que pagar ali os seus credores. Então, assim, e o Vasco passa por essa situação hoje por culpa da própria 777. E a própria 777 está apressando a justiça, querendo um julgamento rápido. Então, assim, a gente vê uma inversão de valores muito grande acontecendo nessa situação. E já o Vasco, por sua vez, tá felizão. Tá assim, ó, ok, arrasta para cima e vambora. Por quê? O Vasco tá falando assim, ó, é tudo que a gente queria. Porque agora já vieram com outro nome, dono da 777. Aí já infringe um acordo de acionistas. E a 777 está acusando que o Vasco está fazendo cortina de fumaça para não dar continuidade no arbitral. É brincadeira.
É uma piada, é uma grande piada isso aí. Isso é uma grande piada. É uma grande piada. E totalmente contraditórios, né? Totalmente contraditórios, porque eles falam que o Vasco quer vender logo a SAF, mas não dá continuidade no arbitral. Mas se o Vasco quisesse vender logo a SAF, tão desesperadamente, já teria resolvido tudo no arbitral. Só que a 777 esquece de falar quando ela joga pra galera ou joga pra justiça, que não é o que eles querem. Não é uma SAF resolvida que eles pegam deles e vão embora. O que eles querem é tumultuar, é ir até o final, é se passarem por coitadinhos para arrancar nem que for R$1 milhão a mais, para eles já é lucro, eles estão quebrados. Vocês não estão entendendo, meus amigos. O negócio aqui agora tá todo a favor do Vasco. A 777 chegou num ponto que é tudo ou nada. Ou eles recuperam a SAF do Vasco e voltam a ser os mandatários aí depois de muita polêmica, ou eles saem do Vasco sem nada. E muito pelo contrário, o Vasco ainda vai pedir uma indenização para a Justiça. E se o Ministério Público e se a Justiça descobrirem parada errada, vão ser processados e denunciados na esfera civil e na esfera criminal. O Vasco quer punir, o Vasco quer cobrar CNPJ e CPF, ou seja, as empresas, mas também as pessoas físicas. Vão ter que prestar conta. Então a 777 está com a corda no pescoço, está asfixiada, tentando inverter os valores e jogando aí de certa forma para a galera. Na minha opinião, a casa vai cair para essa patotinha aí que vieram aqui para o Brasil só para tentar mamar na teta do nosso Vasco. A casa vai cair para eles. Eu tenho certeza que dias melhores virão. O que eu estou fazendo aqui, meus amigos, não é politicagem não, tá? É opinião de torcedor, viu? A informação é essa aí, mas a minha opinião, eles estão tumultuando porque eles estão asfixiados. A 777 está asfixiada. Às vezes é melhor você demorar aí 3, 4, 5 meses a mais para vender uma SAF, viver um imbróglio, né, assim na justiça, mas daqui a pouco esses caras sumirem no Vasco de uma vez por todas, o Vasco se vê livre no mercado para poder abrir o peito no mercado e fazer o melhor negócio para o clube, para a SAF do clube, buscando investidores, parceiros ou até mesmo sócio na nossa SAF, do que a vida inteira alienado, preso a essa 777, dando opinião, dando pitaco. Ah, a gente tem 30%, a gente tem 40% da empresa, sempre atrapalhando. Vamos acompanhar de perto. Só quem não está gostando disso aí é a patotinha do Salgado, a patotinha do Brant lá, que tá todo mundo dodói. Né? Todo mundo aí querendo pagar de advogado a 777. Não duvido não. Não duvido essa turma fazer uma vaquinha para contratar advogado para 777 não. Não duvido, né? Porque vai saber, né? Vai saber quem é que vai ser supostamente beneficiado para proteger essa turma aí da 777. Então esse imbróglio vai longe. 777, ECAP, 777 Carioca, Vasco SAF, o associativo na época lá do Salgado. Gente, é só a ponta do novelo. E começaram a puxar agora a ponta desse novelo. Daqui a pouco a gente vai chegar lá no meio lá no fio da meada. Aí a gente vai saber certinho quem é quem nessa história aí no Vasco da Gama que fizeram isso tudo para o nosso Vasco chegar na situação que se encontra hoje. É isso aí, meus amigos. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, para trazer para vocês nessa noite de sexta, já madrugada de sábado, do nosso Vascão. Estou ficando por aqui, um abraço para todos vocês e a gente se vê nesse sábado à noite, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e tamo junto. Vasco!